segunda parte do nosso mini treinamento. E exemplo da primeira, que é como trabalhar conosco, essa segunda eu renomeei aí, nesses últimos dias, como fazer a gestão cristã. E é impressionante as revelações que, que vêm do meu coração quase diariamente, à medida que eu vejo as dificuldades, as minhas, as nossas, né, no desenvolver as atividades da vida cristã. Bom, primeiro que vida cristã é tudo que nós estamos vivendo, né? A vida cristã não é como os religiosos colocam, que é uma vez ou duas ou três, e num endereço ao qual eles denominam igreja, e aí fazer algum ritual, alguma coisa baseado na própria Bíblia, né? E achar que aquilo é vida cristã. Não. Vida cristã é 24 horas, todo dia, quando a gente lida com tudo, desde o relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, com os problemas de casa, todos aqueles inerentes à dona de casa, ou à manutenção da casa, alimentação, custos de aluguéis, de morada, enfim, roupas, né? Como fazer a gestão? E aqui, no nosso caso, nós queremos voltar esse como fazer gestão a temático, ao item anterior. Então, como trabalhar conosco está ligado a como fazer a gestão da vida cristã. Porque como nós falamos que nós fomentamos empreendedorismo geotécnico, temático, engenharia civil e geotécnica, cristão verdadeiro. Então, fomentamos empreendedorismo geotécnico, fomentando empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro, esse é o ponto principal, e produtivista. Então, nessa segunda parte, é como fazer essa gestão cristã. E hoje eu queria falar um pouquinho de duas reuniões que a gente comentou já em dias anteriores, que é a primeira reunião que eu chamo primeira RI-CIS de sistêmica, e a direção que os gestores devem fazer como a mais importante. Depois do fluxo financeiro operacional, porque sem o fluxo financeiro operacional, que é uma planilha que organiza lá cada solicitação de proposta, se não tiverem uma competência assim perfeita, né? De ter o fluxo de cada linha do fluxo, tem que ter um coordenador para todo dia ficar vendo se o fluxo financeiro operacional daquela solicitação de PR ou de proposta, ou aquele produto que está sendo desenvolvido, então é operacional, se está com andamento adequado, tanto a parte financeira como a operacional. E eu não vejo as pessoas entendendo isso, mas pondo isso em prática, né? Porque em cada momento desse fluxo, nós deveríamos estar ser chamados para dizer os resultados. Mas as pessoas têm dificuldade hoje de ver resultados. Porque o sistema trabalhista levou as pessoas a trabalhar por tempo. Então, elas têm um tempo, elas cumprem aquele tempo, e blá, 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 falam um monte de coisa e pronto, está finalizado o trabalho. Elas não trabalham para ter resultado, elas trabalham para o tempo passar. E isso é coisa do inimigo, isso não pode ser coisa de Deus, não pode ser coisa de uma vida cristã. Então, a primeira coisa no nosso empreendedorismo é o FFO. Eu tenho uma oportunidade de trabalho, eu tenho que sair correndo para atender o meu cliente. Para isso tem uma reunião com o cliente, a gente está à disposição para entender a necessidade do cliente. É aí que vem o problema, porque as pessoas, o cliente acha que é isso que ele quer, é isso que ele precisa, o fornecedor, né? É, e o pessoal que faz a administração da Dynamis acha que o cliente quer aquilo, então vamos dar aquilo, né? E nenhum nem outro sabe muitas vezes o que deve ser feito para atender aquele cliente. E essa primeira reunião que a gente vem há muitas décadas orientando a pessoas que não conseguem entender a importância dela é a nossa presença. Mas depois do FFO, então, como eu estava dizendo, vem a primeira reunião,
Olha, a primeira reunião, ela está lá, eu vou me ater a uma coisa fundamental, que é o K. O K representa, então, um número que, multiplicado pelo custo, dá o preço de venda. E no K tem que ter os custos administrativos. E está lá, o K, 10%. Portanto, 10% do faturamento é o que eu posso gastar com a administração. Aí eu percebi uma sangria. Qual que é a sangria? Cada um tem um valor de referência e acho, então, que a pessoa tem que ganhar o valor da referência, cada tempo. Se o valor de referência é por mês, é 10, eu quero ganhar 10. Não, é 10% do faturamento. Pode ser que seja 10 ou mais. Eu vou explicar melhor. O K, existe uma parte do K que é o custo administrativo. E nós sempre tivemos uma orientação que o custo administrativo não pode passar 10% do faturamento. Então, se tem um faturamento de 100 mil, é 10 mil reais. Se tem um faturamento de 1 milhão, é 100 mil reais. Certo? Então, o grupo de administradores que vão receber esse 10% do faturamento, eles têm que subir o faturamento. Por isso que eles têm que fazer o FFO, o fluxo financeiro operacional, fechar negócio. Né? E aí, a hora que fecha o negócio, a tendência do faturamento é subir, e a hora que ele sobe, o 10% sobe. Então, se eu faturei 100 mil, é 10 mil reais. Se eu faturei 1 milhão, é 100 mil reais. 10 vezes mais. Agora, as pessoas, o cérebro da pessoa está focado no valor de referência. Meu valor de referência, e discutem o valor de referência. Não, é tanto, não é tanto, é tanto, não é tanto. A gente sempre conduziu essa parte exatamente para não dar problema, mas um caso, um último caso, eu deixei a própria administração resolver e eu vi que teve um pequeno bate-boca. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o seguinte: se você chamar e somar todos que gastam para administrar a empresa, é 10% do faturamento. Se o faturamento é zero, não tem nada que ganhar de administração. Mas se o faturamento é 1 milhão, são 100 mil reais. Então a gente ganha pela porcentagem do faturamento. Então eu percebi que as pessoas, como pensam como empregados, elas querem o valor de referência. Então elas estão pensando no tempo, no valor de referência. Elas não estão pensando no produto, que é o faturamento. Qual que é o produto de uma empresa, assim, em níveis gerais? O primeiro é o faturamento. Que empresa aí, essa empresa fatura 100 mil por ano, inclusive imposto de renda e tal, tem tudo está ligado ao faturamento da empresa. Agora, como o ser humano pensa como empregado, no seu empreendedorismo, ele quer ganhar por tempo. Não é o que nunca falamos. Né? Ou seja, sempre falamos que o sistema é produtivista. Mas tem pessoas que não querem ouvir. Há também como Deus, né? Fala há 2000 anos, pelo menos, né, para nós aqui, depois da vinda de Cristo, e a gente não quer ouvir Cristo, a gente quer fazer da nossa cabeça. Né? Por isso que o mundo jaz no maligno, porque o mundo quer caminhar com a cabeça dele e não com a cabeça de Cristo. Essa é a incongruência. Então, como fazer a gestão da vida cristã? É entender essas coisas. Primeiro, nós entendemos que a vida cristã não deve ver o fruto do trabalho por tempo, mas sim pelo produto. Né? E que, para isso, a primeira reunião das 9 reuniões sistêmicas deixa muito claro no CAC, tem 10% para a administração. Como que eu posso ganhar 40%? Sangria. O que acontece com a sangria? Finalizando a nossa apresentação de hoje. A sangria leva à morte. E hoje eu vejo o empreendedorismo dos gestores levando à morte. Não dou 2 meses para a morte. Não pode você sangrar uma empresa. Uma empresa tem que ter um controle administrativo, financeiro, muito ferrenho, né? Senão ela estoura.
os custos fixos devem sempre ser reduzidos, né? E os custos administrativos fixados para pôr no custo do produto, para poder ser pago aos administradores. É lógico que lá no CA tem também a margem de lucro, que seriam, no nosso caso, para nós que fomentamos e para os administradores. Bom, acabou o nosso tempo para essa segunda parte e vamos para a terceira parte, então.